Nós comemoramos esses dias o Dia das, lembra? Dia das Mulheres, né? Então, por acaso, hoje eu vou falar sobre uma mulher. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11, diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Vamos orar. Senhor, pedimos nesse momento a direção do Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, porque reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor, do Teu Espírito. Abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Uma chuva forte, um barulho bem agora no início, né, da palavra, mas todos darão atenção à palavra do Senhor. Nós encontramos aqui uma mulher chamada Lídia, né? Uma mulher chamada Lídia. Paulo chega até a cidade de Filipos. Ali ele e Silas, eles procuram um lugar de oração e vão para a beira do rio para orar. E ali ele encontra diversas mulheres reunidas e começa a pregar a palavra. E uma dessas mulheres era Lídia. E diz a palavra de Deus que Lídia, ela tinha algumas características. Era uma mulher temente a Deus, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Na verdade, Lídia era uma sacoleira, né? Era uma sacoleira. O que é uma sacoleira? Os irmãos sabem? Sacoleira é uma pessoa que vai em outro lugar, compra produtos para que ela possa então vender esses produtos. Vamos ver se melhora um pouquinho, né, o som. Ela era uma sacoleira. Então, Lídia era uma mulher normal. Era uma mulher que ainda não conhecia o Evangelho, porque o Espírito Santo abriu o entendimento dela para que ela compreendesse a pregação de Paulo e Silas. Mas era uma mulher temente a Deus, provavelmente uma prosélita do judaísmo, Lídia, e ela era uma pessoa que negociava, né? Naquela época não tinha essa ideia que hoje é difundida por muitas igrejas até, né? Que o marido se ferre e a mulher
vá para o salão de beleza. Isso daí não é bíblico, irmão. Se a gente pegar lá no Velho Testamento, a mulher piedosa de que fala Salomão, como é que ela era? Era uma mulher que trabalhava costurando, era uma mulher que administrava o seu lar, a sua casa, era uma mulher que ia lá ver uma propriedade e avaliava aquela propriedade, comprava aquela propriedade, negociava aquela propriedade, e o marido descansava porque sabia que os negócios da casa estavam sendo bem administrados, né? Então, olha que coisa, né? Que diferença da pregação que às vezes a gente ouve hoje em dia, né? Nós lembramos também daquela mulher, a mulher sunamita, lembram? Que quando Eliseu falou assim: você quer que nós falemos ao rei, ao governador, ao seu respeito, para que você possa receber alguma coisa de benefício? Ela disse: não, se eu quiser falar com o governador, eu mesmo falo, eu habito no meio do meu povo. Era uma mulher, então, usando a terminologia dos dias de hoje, tanto a mulher sunamita, quanto a mulher lá do livro de Provérbios, no final, a mulher piedosa, eram mulheres empoderadas, se for usar a terminologia de hoje. Eram mulheres que, muito embora submissas dentro do seu lar, eram administradoras do lar, e os maridos estavam nelas, então, confiados de que tudo iria bem. E Lídia era uma sacoleira, era uma mulher que ia até a cidade de Tiatira. Olha, ela estava em Filipos, ela viajava até Tiatira, e lá em Tiatira, que era um centro comercial muito importante daquela época, ela adquiria tecidos de púrpura, trazia para Filipos e negociava e vendia. Então, olha que mulher interessante. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher, ela tinha uma característica, muito embora ela ainda não tivesse ouvido a pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo, diz a palavra no versículo 14: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. E hoje, irmãos, eu gostaria de dizer, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas em especial as mulheres, que vale a pena ser alguém temente a Deus. Mesmo que você esteja lá na sua atividade comprando e vendendo tecidos, negociando, ou você esteja na sua empresa trabalhando, você esteja no seu telemarketing atendendo e falando, você esteja lá no seu aeroporto vendendo passagens, ou olhando a bagagem das pessoas, ou esteja lá na sua empresa trabalhando na informática, é a mesma coisa, é como Lídia, trabalhando na sua atividade. Só que o que diferenciava Lídia era que ela era uma mulher temente a Deus. E quando nós somos tementes a Deus, quando tem no nosso coração o temor de Deus, como havia no coração de Lídia, eu gostaria de falar algumas coisas que acontecem, né? Porque esse texto nós podemos olhar de diversos ângulos, e hoje nós vamos olhar da perspectiva daquela mulher chamada Lídia. E a primeira coisa que acontece quando nós somos pessoas tementes a Deus, e quando você é uma mulher temente a Deus, a primeira coisa é que os céus e a terra são movidos por causa de você, assim como foram movidos por causa dessa mulher chamada Lídia. Lídia estava lá nas suas atividades e só disse que ela era uma mulher que era temente a Deus,
E Paulo estava em outro lugar, estava lá no continente asiático, pregando, anunciando a palavra. E Paulo queria continuar trabalhando lá na Ásia. Mas vamos ler o que diz ali no versículo 6. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tinha uma mulher fiel lá em Filipos. Deus olha aquela mulher, e a única coisa que Deus vê naquela mulher é que era uma mulher temente a Deus. E lá no coração de Deus, Deus resolve mover todas as circunstâncias para que a mensagem da boca de Paulo chegasse até Lídia. E o primeiro movimento de Deus, por causa daquela mulher, foi que Deus impediu, através do Espírito Santo, que Paulo continuasse pregando na região que ele estava pregando, que era na Ásia. Impedido pelo Espírito Santo. Vamos ler mais um pouquinho no versículo 7. Diz assim: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Sabe por que o Espírito de Jesus estava impedindo Paulo de entrar naquelas cidades? Sabe por que o Espírito Santo estava impedindo Paulo de continuar na Ásia? Porque tinha em Filipos uma mulher sacoleira, temente a Deus, e que precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Os irmãos estão entendendo o significado disso? O que foi movido? Foi movido o Espírito Santo. Está no versículo 6, impedidos pelo Espírito Santo. Mas no versículo 7 diz impedidos pelo Espírito de Jesus. Já é mais específico, né? Pelo Espírito de Jesus. Mas Paulo estava perturbado. Como que o Espírito Santo vai querer me impedir de pregar o Evangelho aqui na Ásia? Daí diz no versículo 9: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Agora tem um anjo, Deus move um anjo. Esse anjo se traveste de homem, e ele se veste como um homem da Macedônia, e ele aparece para Paulo e diz: Paulo, 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 ajuda-nos, passe a Macedônia e ajuda-nos. Porque na entrada daquele lugar havia uma mulher temente a Deus, que precisava ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você, mulher, soubesse que o fato de você ser temente a Deus, mesmo que você seja uma sacoleira, mesmo que você seja uma atendente de balcão, mesmo que você seja alguém que trabalha home office, Deus olha o temor que está e que há no seu coração e move o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, os anjos do céu, para que o propósito de Deus venha na direção da sua vida. Vendo como é importante o temor do Senhor? Tem gente perdendo muita bênção
porque não tem esse amor, não tem esse temor. Aonde que estava Lídia sempre que ela podia? Aonde? Ela estava onde? Muito embora ela viajasse longos quilômetros para chegar em Tiatira e comprar tecidos para vender, mas quando ela estava ali, na sua casa, na sua terra, ela se dirigia a um lugar que tornou-se conhecido até os dias de hoje como lugar de oração, na beira daquele rio. Então, quando você está lá, no temor do Senhor, Deus está agindo em prol do seu marido. Quando você está lá fazendo as suas atividades e você teme ao Senhor, Deus está lá agindo e movendo os céus e a terra em prol dos seus filhos. Quando você está lá no temor do Senhor, fazendo as coisas com reverência, com respeito, sem blasfemar, sem praguejar, sem um coração ingrato diante de Deus, Deus está movendo os céus e a terra, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, os seres angelicais, para agir em teu favor, da tua família, dos teus filhos, da tua casa, porque existe no teu coração o temor do Senhor. É a primeira coisa que aprendemos aqui. A segunda coisa que nós aprendemos é que, muito embora Deus tenha movido os céus e terra para abençoar a Lídia e a sua casa e a sua família, Lídia, ela morava em Filipos. E sabe o que é Filipos? Filipos, naquela época, era a porta de entrada para o continente europeu. Os irmãos estão, eu não sei se eu vou conseguir transmitir isso, sabe? Mas o continente europeu foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, e a porta de entrada dessa evangelização que conquistou um continente foi a casa de Lídia. Foi a casa de Lídia. Foi a casa de Lídia. Vale a pena ter o temor do Senhor, porque Paulo, se nós olhássemos para ele, nós poderíamos dizer que ele era um homem bem-sucedido, um evangelista bem-sucedido, um apóstolo bem-sucedido, porque ele tinha fundado igrejas na Ásia por todos os lados, e ele queria continuar na Ásia, fundando outras igrejas, e ele tinha a intenção de ir num lugar, de ir no outro, mas o Espírito do Senhor o impedia. O Espírito de Jesus o impedia, porque Deus, ele tinha planos maiores para o apóstolo Paulo. E na porta de entrada do continente europeu, tinha uma mulher que orava e que temia ao Deus Todo-Poderoso. Os irmãos estão entendendo? Se você for uma pessoa, agora eu falo para homens e mulheres, se você for uma pessoa temente a Deus, a sua vida, a sua casa, pode ser a porta de entrada para a evangelização de um povo, de um continente, no caso de Lídia. Os irmãos sabiam que o continente europeu foi que produziu os maiores pregadores que nos influenciaram até os dias de hoje? Israel, você que é estudante de teologia, fale alguém do continente europeu que influenciou a vida da igreja.
Quem mais? Lutero, Spurgeon, Calvino, Zwinglio. Os irmãos estão vendo? E como que tudo começou? Tinha que ter um pontapé inicial, né? Foi na casa de Lídia. Às vezes você olha para si mesmo e diz assim: eu sou apenas uma vendedora de tecidos, trabalhando, suando. Mas Deus honra a mulher fiel, temente, trabalhadora, que não come o pão da preguiça. Aonde que está escrito isso? Que a mulher que não come o pão da preguiça, ela é bem-aventurada, é uma mulher piedosa. Está escrito na Bíblia isso? Eu estou inventando. Lá no livro de Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, diz assim: ela trabalha, ela vê um terreno e vai ver o preço e negocia, seu marido está tranquilo, está confiante, porque ela não come o pão da preguiça. E Lídia era uma mulher que não comia o pão da preguiça, e era temente a Deus, uma mulher de oração, e através da casa dela, ali foi a porta de entrada. Para quê? Para a conquista do Evangelho no continente europeu. Hoje eu estava pensando sobre isso, meus irmãos, quase chorei ali, porque sabe o continente mais necessitado do Evangelho da modernidade? O continente europeu. Abandonaram a fé por causa dos pensamentos modernistas, abandonaram a fé por causa do esquerdismo, abandonaram a fé por causa do liberalismo teológico. Hoje as grandes catedrais construídas naquele continente são boates, são restaurantes, são bares. E nós aqui, pequena igreja, nós temos uma dívida com eles. A dívida porque eles produziram um Lutero, a dívida porque eles produziram um Calvino, a dívida porque eles produziram um Zwinglio, a dívida porque eles produziram um Whitefield, a dívida porque eles produziram Wesley, os irmãos Wesley, porque eles traduziram a palavra. A dívida porque mandaram missionários. Mas hoje eu quero que você entenda onde tudo começou. Na casa de Lídia. Paulo, quando viu aquele anjo, teve a visão do anjo, e o anjo falou: passe a Macedônia e ajuda-nos. Mal sabia ele que ele estava nas portas da Europa. E lá ele sofreu o seu martírio. Fundou diversas igrejas, mas ali sofreu também o seu martírio. Eu queria dizer o seguinte: antes de Lídia e a casa de Lídia ser a porta de entrada do Evangelho para a Europa, ela foi a porta de entrada do Evangelho para quem? Para a casa dela, para os filhos dela, para a cidade dela, porque Paulo, estando na cidade de Lídia,
Filipos, Paulo ele tinha um itinerário. Sabe qual que era o itinerário do apóstolo Paulo? Vamos ver? No capítulo 16, no versículo 13, diz o quê? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, certo? Por quê? Porque esperávamos encontrar ali um lugar de oração, e encontraram Lídia ali. Daí Lídia ouviu o evangelho, está no versículo 14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então Paulo foi para a casa de Lídia, né? E daí logo em seguida, certo dia, indo nós para o lugar de oração, aonde que ele estava indo? Para a beira do rio. Então eu gostaria de frisar agora este itinerário, né? Lugar de oração, casa de Lídia, lugar de oração. Se você não tiver isso no seu coração e na sua vida, você, muito provavelmente, não vai receber a bênção, não vai receber a graça, vai ser meio ruim a sua vida, porque a vida de alguém que teme a Deus é entre o lugar de oração e a sua casa o lugar de oração. A sua casa acaba sendo centro de distribuição de oração e de bênçãos. E quando Paulo sai da casa de Lídia, ele encontra a escrava e liberta a escrava, ele encontra o carcereiro, liberta o carcereiro, ele entra na casa do carcereiro, depois de ter pregado a todos aqueles presos que estavam com ele no cárcere. Mas tudo a partir de onde? Da casa de Lídia. Não, eu não tenho como enfatizar isso, mas comemorando o Dia Internacional das Mulheres, que foi ontem, né? Foi ontem? Eu queria frisar a importância de você, mulher, da sua casa, importância para a sua própria casa, importância para os seus filhos, importância para a sociedade, e a importância para um continente. Porque foi ali que Paulo se hospedou, antes da Europa ser invadida pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela boca e pela pena do apóstolo Paulo. Quando você é temente a Deus, você se torna um agente abençoador. E como Lídia era uma pessoa trabalhadora, que hoje nós a chamaríamos de sacoleira, mas não só isso, né? Ela era uma empreendedora do seu tempo. E todo empreendedor, ele tem uma característica: ele gosta de investir naquilo que seja importante. Paulo, a partir de Filipos, ele entra na Ásia, ou melhor, na Europa, e ele começa a pregar, e ele é perseguido, ele é preso, tá?
E teve uma época que Paulo ficou lá entre correntes, preso. Adivinha a igreja que o socorreu? Qual a igreja? A igreja de Filipos. Mas é muito fácil, né, a gente dizer: olha, pastor, eu entendo o seu trabalho e eu vou então te ajudar com as minhas orações. Amém, né? Mas será que a igreja de Filipos, aquela igreja que nasceu na casa de Lídia, fez isso? Quando Paulo estava preso. Vamos abrir lá em Filipenses. Os irmãos sabem que Filipenses é uma carta escrita para a igreja que nasceu na casa de Lídia, em Filipos. Mas quando Paulo estava preso, eles queriam abençoar o apóstolo Paulo. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um cara chamado Epafrodito. Já ouviram falar? Ó, Fernando, bom nome, né? Epafrodito. Se alguém, né, no futuro tiver um filho e quiser dar o nome. Epafrodito foi enviado pela igreja dos Filipenses para abençoar Paulo. Olha o que diz lá no versículo 25 do capítulo 2. 25, capítulo 2, versículo 25. Contudo, todos encontraram? Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Enviar de volta, por quê? Porque a igreja de Filipos havia mandado Epafrodito para ajudar Paulo. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para as minhas necessidades. Os irmãos acham que Epafrodito foi de mão abanando lá para socorrer o apóstolo Paulo? O que os irmãos acham? Epafrodito foi enviado pela igreja dos Filipenses para atender Paulo enquanto Paulo estava preso e para suprir as suas necessidades. Eles tiveram que meter a mão no bolso. Versículo 26, o que diz? Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. A igreja estava longe, né? Como é que nós vamos ajudar o Paulo, que está preso? Epafrodito, nós vamos fazer uma oferta aqui, e você vai levar para Paulo, lá onde ele está preso, correndo o risco de morrer, e de fato quase morreu, ficou doente. Daí num dado momento Paulo diz assim: volta lá, porque a igreja está muito preocupada com você, porque eles sabem que você ficou doente. Agradeça. E o conselho que Paulo dá à igreja, qual que é? Honrem homens como Epafrodito, que expõe a sua vida por amor do Evangelho. Era uma igreja que tinha essa índole, porque ela nasceu numa casa, num lar,
resultante de uma experiência com uma mulher vendedora de púrpura, temente a Deus, e que teve a experiência de ver o mover de Deus de forma tão extraordinária. Sabe, a Lídia, eu fico pensando sobre ela e eu acredito que ela não teve nem vida noção de que o temor que ela tinha de Deus havia sido tão abrangente e que um continente inteiro foi evangelizado porque alguém foi hospedado na sua casa e porque Deus se preocupou com ela estando Paulo, na intenção de evangelizar só a Ásia. Eu queria encerrar imaginando aquele lugar de oração, né? Como é que diz a palavra de Deus que era esse lugar de oração? Vamos ver lá, Atos capítulo 16. O que diz a palavra de Deus no versículo 13? E no sábado, Atos 16, 13. E no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se reuniam ali. As mulheres se reuniam ali. Deus viu, Deus moveu céus e terra. Deus viu, Deus enviou um mensageiro. Deus viu, Deus restaurou aquela casa. Deus viu, Deus usou aquela circunstância e abriu para que muita gente pudesse ser abençoada em decorrência daquele fato, à beira do rio. Mulheres, aquilo que parece pouco no temor do Senhor pode causar um tsunami da fé. Alguém já ouviu falar de uma coisa chamada efeito borboleta? Se alguém gosta de filme assim, tem diversos, né? O que é efeito borboleta, Israel? Uma coisa pequena, um acontecimento pequeno pode influenciar um movimento gigantesco na frente. O resto do planeta, né? O que se diz é o seguinte, que o mover de uma borboleta, da sua asa, pode ser o pontapé inicial de um furacão, de um tsunami, de algo gigantesco, tremendo, que pode mudar o curso da história. Imagine uma mulher orando. Está diante de nós e diante de vocês. Vale a pena andar no temor do Senhor. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, estamos diante de Ti reconhecendo que quando há fidelidade, quando há temor, o Senhor pode realizar pela instrumentalidade de servos tão frágeis, pequenos, grandes coisas. Hoje, Senhor, queremos abençoar as mulheres da Tua igreja. Pedimos a Deus que o temor do Senhor esteja cada dia mais firmado, arraizado profundamente no coração, Senhor, de cada uma delas. Porque nós reconhecemos que o Teu mover, a partir de algo pequeno,
pode ser estrondoso nos resultados. Por isso nós as consagramos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém.